concurseiro normalmente ele foge de fazer simulado. Porque é aquele negócio de não querer se medir, né? Principalmente o iniciante, sabe? Quando você começa a fazer simulado que realmente mede ali sua evolução, você começa a ter um pouco mais de controle. Sim. Né? E isso, tipo, sabe, é aquela parada, não tem um vídeo do Will Smith que ele fala que ele vai pular de paraquedas e, tipo, você tem muito medo até pular. Depois que você pula, não tem mais medo. Porque você já sabe o que tá acontecendo. O simulado é muito isso, sabe? Tipo, você sabe, você tá com 70%. É um fato. Você precisa de 90%, então você tem que melhorar 20%. Você já sabe que talvez nessa prova aqui, se está muito perto da prova, você vai sofrer, né? Dá para evoluir bem até lá. Mas você sabe, no próximo concurso, eu já vou pensar nisso daqui, você já monta um plano que diminui sua ansiedade, você tem controle do seu futuro, sabe? É uma doideira isso. Aí entra uma frase muito foda, que eu aprendi com meu amigo Rafa Marques, que você conhece. Sim. Que uma vez ele me falou desse jeito, assim, pra mim foi o jeito mais interessante que alguém me falou, que é: todo mundo que é pobre, e a gente não tá falando de grana, a gente tá falando de pobreza em qualquer área da vida, mental, intelectual. Sim. Todo mundo que é pobre tá o tempo todo reagindo. E todo mundo que é rico, seja com dinheiro, com posição, com relacionamento, tá sempre se antecipando. Sim. Então, na verdade, no meu papel de parede do meu notebook é isso. Quem se antecipa sempre vai governar a própria vida. Então, o que o cara tá fazendo quando ele começa a criar essa relação? Ele tá se antecipando. Sim. Ele tá falando, fiz o simulado. Percebi que isso aqui pode ser que eu vou errar. Então, ele se antecipa ao erro, melhora, estuda melhor aquilo, chega lá já mais preparado. Sim. E o que é fazer o simulado? É olhar a condição. Qual que é a minha condição hoje? Qual que é o meu nível aqui? E aí o cara entra num outro ponto, que eu acho que é um ponto fundamental para você prosperar em qualquer área, seja fazendo qualquer coisa, inclusive você virando um concurseiro que vai dar muito resultado. Que é, você tem que diariamente, se for possível, ou semanalmente, olhar teus números, velho. Quais que são teus números? Total. Onde que eu tô? Qual é o nível que eu tô? Será que eu tô a 80% de passar dessa prova? Será que eu tô a 50%? Como é que eu vou descobrir isso? Vou fazer um simulado e vou entender ali o meu cenário atual. Porque senão o que acontece? O que ativa muito depressão e ansiedade? Expectativa, má gestão da expectativa. Falta de controle. E a gente não tem controle de nada, né, cara? Não, aí o cara vai lá e fala dos seus números, às vezes. Eu estudei pra caralho, eu vou passar. Ele tá com a expectativa lá no alto, só que ele não fez o simulado, ele não validou, ele não analisou, ele não fez uma porrada de coisa que você ensina. Ele chega lá, se ferra, ele fala, puta. Uma coisa, né, cara? Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu não tinha condição de fazer cursinho. Naquele momento, cara, quebradaço mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi algo muito instintivo. Eu fiz a última prova do concurso, que é algo, cara, ninguém faz. E a primeira coisa que eu sempre falo, faz a última prova do concurso que você tem que enfrentar. Eu nunca tinha visto a Constituição na minha vida, naquele momento. Caraca. Sabe? Não tinha visto nada de direito. Não importa. Eu fiz a prova, fui mal pra caramba na parte de direito, mas descobri que eu tinha um ponto forte ali, porque eu tava estudando para vestibular. E aí, foi exatamente isso. Com base naquela dor que eu tive ali de enfrentar aquele fato, eu tomei a decisão de me arriscar em uns pontos e de tirar o pé de outros em que eu tinha conforto. Sim. Foi isso que virou a chave, sabe? Porque aí eu já sabia que naquelas matérias eu ia tomar uma bomba no concurso. Olha aí, você antecipou o processo. Aí eu antecipei, mudei tudo, passei no primeiro concurso por causa disso, porque eu bati de frente naqueles pontos em que eu tinha dor. Porque eu já previ o futuro me lascando ali no simulado. E você vê que louco, que a antecipação nada mais é do que uma ferramenta de autoproteção. Sim. Eu vou me proteger para algo que pode acontecer lá na minha vida. Vamos pegar o exemplo da pandemia, né? Muita gente durante a pandemia financeiramente se ferrou muito. Sim, muito. E aí você vai analisar a vida da pessoa, ela nunca foi uma pessoa que se antecipou às coisas, que olhou e falou assim, eu preciso preparar o terreno aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas muita gente se deu muito bem. E aí você vê, por que essa pessoa se deu muito bem? Foi sorte. Não, ela estava preparada para algo. Ela se antecipa, joga lá na frente e fala assim, se algo acontecer, eu já sei. Isso, né, cara, uma parada, né? Sempre que eu falo assim, passei no primeiro concurso, 89 dias eu estudei. Né? Vinha de escola pública, nunca tinha feito concurso, nunca tinha visto nada de direito. Só que assim, nesses 89 dias, eu já sabia da minha posição e eu paguei um preço muito mais alto do que a gigantesca maioria dos concurseiros que estavam lá há 2 anos no cursinho. Foi numa pressão. Foi dentro do cenário que você podia, dentro das condições que você podia, mas você sabia o que podia conquistar, tomou a decisão e pagou o preço da pressão. Sim, então, cara, o tempo é muito relativo. Né? Se você ficar no conforto sempre fazendo o que está todo mundo fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo tem, né, cara? Perfeito, mano. É isso que faz ter resultado. E uma coisa, né, aqui em relação à comparação, cara. O que eu percebo, assim, é que as pessoas ficam mal quando elas se comparam com pessoas com realidades totalmente diferentes. Sim. Né? Tem aquela parada da gente
a gente tem muita conversa, né, com o pessoal que segue a gente, aí você começa a entender aquela parada, que a gente aprende até no Canva, né, de o que ela vê, o que ela sente. Isso. E como ela tá mergulhada naquele ambiente, ela fica se comparando, às vezes, com uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente, uma pessoa que, cara, tem a vida dos sonhos, tem uma família totalmente estruturada, essa pessoa, às vezes, consegue estudar 8 horas por dia. Sim. E essa pessoa que tá estudando, ela pensa, pô, 8 horas por dia, eu consigo estudar 2, então eu nunca vou conseguir ter resultado. E ela tenta copiar essa pessoa, sabe, com as mesmas ações. Então, essa pessoa, pô, ela tem condição de fazer, às vezes, 4 horas de videoaula, mas 4 horas com um estudo mais ativo. Sim. Essa outra pessoa não tem. Né? E aí vem a importância, assim, de entender quem está na sua realidade, se comparar com pessoas que têm uma realidade parecida, e aí vem uma comparação muito positiva. Sim. De você sempre pensar, pô, uma pessoa na mesma condição que a minha não pode ter mais disciplina do que eu. Sim. Né? Aí lindo. Só que também vem um ponto da produtividade, né, cara? Porque quanto menos tempo você tem, mais você tem que produzir para você poder entrar na competição. Isso. Como que você vê assim a pessoa que começa a agir? Qual é o padrão assim da pessoa que tem uma produtividade muito alta? Entra um pouco dessa parte da gestão da expectativa, né? Quando a gente toma a decisão e olha as condições, e essa comparação, e isso é perfeito, essa comparação tem que ser com pessoas que estejam melhores do que eu, mas que vieram da mesma base que eu vim, né? Dentro de estratégias de desenvolvimento pessoal, tem uma parada chamada modelagem. Isso está muito dentro da PNL, ali, Programação Neurolinguística. E a modelagem, de maneira muito simples, é tipo, cara, eu vou ver quem teve resultado e vou fazer o que essa pessoa fez. Muita gente erra que eu vou ver o que a pessoa está fazendo e vou seguir. Mas você copiar. Você tá, copiar, e você está vendo o que ela está fazendo agora. Você não tem que olhar para o que ela está fazendo agora, você tem que olhar para o que ela fez no passado. Então, assim, o que ela fez no passado para chegar até lá? Por exemplo, eu estou trilhando uma trajetória dentro do meu negócio de me tornar uma grande referência do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento no Brasil, de maneira informal. Então, eu como profissional, eu sei que eu venho com uma característica diferente, com um jeito diferente, mas eu não preciso trilhar um caminho diferente. Eu preciso olhar para os caras que tiveram grandes resultados e pensar, e lá no fundo falar, quando eles começaram, o que eles estavam fazendo? Quais eram as ações? Quais eram os padrões desses caras? Então, olha só que louco. Eu peguei caras muito grandes do que eu e comecei a vasculhar a história desses caras e até tive contato com algum deles para conversar e entendi um padrão desses caras, tá ligado? Olhei para esse padrão e falei assim, porra, Clóvis de Barros, Roberto Chiniachik, o que esses caras fizeram para ser tão grandes nessa área? E aí eu fui ver o padrão. Eu falei, legal, isso aqui é um padrão que eu posso seguir, mas é um padrão lá do passado, não é de agora. Se eu tentar modelar os caras agora, eu tô fudido. Sim. Os caras estão num nível muito grande, né, comparado ao que eu tô fazendo. Então eu fui modelar o padrão. Quando você olha para esse cenário e você tem essa comparação, que nem você falou, com a galera que é muito parecida comigo, eu começo a ver esse padrão do que está aqui e aí eu começo a identificar que eu tenho um certo tempo, eu tenho umas certas ferramentas e eu tenho esse ambiente aqui para fazer. O ponto é, se eu tentar tirar mais produtividade do que esse local ou esse cenário consegue me trazer, aí eu vou me frustrar. Então, onde entra a gestão da expectativa.